Estamos aqui para mais um programa Pátio da Cruz, dedicado ao tema das políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja. Uma parceria entre o Núcleo Fé e Cultura da PUC, a TV PUC e o jornal O São Paulo da nossa arquidiocese. Esse nosso encontro faz parte de um ciclo de estudos online que você pode encontrar em nosso site, na internet e acompanhar todos os programas. O de hoje é dedicado às políticas públicas voltadas à segurança pública. E nós conversaremos com nosso amigo advogado Cláudio José Langroiva Pereira, que é professor doutor de Direito Penal da PUC aqui de São Paulo, onde é líder do grupo de pesquisas Políticas Públicas de Segurança e Direitos Humanos. Ele publicou recentemente 2 livros exatamente sobre esse tema como organizador, Segurança Pública e Crise do Sistema Penitenciário e Outras Mazelas, e Segurança Pública, Políticas Públicas de Segurança e Direitos Humanos. Somos gratos a você, Cláudio, por estar aqui conosco nesse programa, por ter se disposto a participar, e lembramos, no início de todos os programas, também nesse, que a doutrina social da Igreja não é nem quer ser uma ideologia ou um programa político. Ela quer ser um instrumento a serviço de um discernimento e de um diálogo a respeito de como construir o bem comum na nossa sociedade. E é nessa perspectiva, meus amigos, que nós estamos conversando aqui. Não é a perspectiva de querermos fazer o projeto de políticas públicas para o Brasil, mas mostrarmos para nós mesmos e para vocês como é possível dialogar sobre os vários problemas brasileiros a partir da doutrina social da Igreja. Bom, Cláudio, nós sabemos que o Brasil vive uma série de problemas em relação à segurança pública. Homicídios só crescem, prisões cada vez mais abarrotadas, a população se sente totalmente insegura e, por mais que se esforce, parece que é sempre uma tentativa de enxugar o gelo, como o pessoal diz. Não se consegue resolver esses problemas. A doutrina social da Igreja, quando fala em segurança pública, ela fala até que várias vezes sobre esse tema, mas geralmente se referindo ao tema da paz. Não é o problema da insegurança que preocupa a Igreja, mas o problema da construção de uma sociedade da paz. E sempre estabelece que a paz é conseguida a partir da justiça, da solidariedade e do amor. Para quem quiser acompanhar isso, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, que é um livro que reúne praticamente todo o pensamento da doutrina social da Igreja até Bento XVI, encontrará várias passagens sobre isso e que no nosso site, do nosso programa, você pode encontrar as citações de todas essas passagens. Aí vem o grande problema. As pessoas dizem, mas está defendendo o bandido, falando em amor, em perdão, em conciliação, ainda que é bom deixar claro que a doutrina social da Igreja sempre fala que o amor e a justiça vêm junto com a verdade. Mas o problema, é possível ter uma sociedade mais segura e mais justa, pensando em amor, reconciliação, solidariedade? Borba, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez aqui no programa Pátio da Cruz, uma alegria muito grande. No tocante ao tema, em especial olhando a segurança pública sob o viés da doutrina social da Igreja, o bem-estar social e a paz social que prega a doutrina social da Igreja vai e tem que ir diretamente junto aos objetivos das políticas de segurança pública. Ou seja, enxergar políticas de segurança pública é enxergar também esse objetivo. Pensar em políticas de segurança pública só de retribuição ou retribucionistas aos males causados pelos crimes, pelos enfrentamentos sociais, é um grande equívoco. A ressocialização dos indivíduos envolvidos nesses males é o objetivo que deve estar destinado às políticas de segurança. No tocante em especial, nós falamos aí do sistema prisional, mas também em todos os aspectos. Então, é possível sim, só que sempre lembrando, existem 3 pilares que estão ligados direto a esse pensamento e que têm que estar também ligados direto ao pensamento da segurança pública.
O primeiro, justiça. Como você bem falou, a justiça é essencial, ou seja, aspectos do que tem que ser uma sociedade pacífica, daquilo que tira essa paz social, da responsabilidade daqueles que tiram essa paz social e da punição desses indivíduos em razão desta retirada da paz social. Ou seja, eu violo a lei, violo a paz social e eu tenho que ser responsabilizado. Isso é uma questão de justiça. Atrelado à justiça vem essa responsabilização e também o olhar em relação às vítimas decorrentes deste mal social realizado. Invariavelmente, a reparação social passa pela reparação da vítima. O segundo elemento envolve o quê? O amor no tocante àquilo que a doutrina social da Igreja vê, dentro da política pública de segurança, envolve o acolhimento e o encaminhamento daqueles que devem ser punidos. Ou seja, para que uma punição tenha efetividade, ela deve ser realizada com um objetivo de seu cumprimento ao final. Qual é o cumprimento? Qual é o objetivo final de uma punição, por exemplo, de uma prisão, num caso deste? É que o indivíduo melhore. Já vem de longa data, e isto dentro do contexto do que foi trazido da igreja para a sociedade, a prisão e o isolamento celular são frutos dos monastérios que a igreja possuía exatamente com a busca da expiação dos pecados, ou seja, o perdão perante Deus, num encontro íntimo do indivíduo com seus erros, pedindo perdão a Deus. Esse é o aspecto que foi levado quando o indivíduo é preso na sociedade. Só que para fazer isso ele tem que ter condições. Então não adianta eu simplesmente pegar esses indivíduos que cometeram males sociais, condená-los por esses males e jogá-los dentro de um buraco qualquer. Isso não vai resolver o problema. Não é só o indivíduo que eu estou protegendo e buscando a paz social. Eu estou protegendo a sociedade como um todo, quando eu busco que esse indivíduo seja ressocializado. As teorias ressocializadoras, daquelas que falam na recuperação do indivíduo através da prisão, têm sido rechaçadas. As pessoas querem retribuição, vingança, o mal aplicado em razão do mal realizado. Só que isso não soluciona. Eu sempre digo, um indivíduo preso no Brasil vai ficar no máximo 30 anos. Nem isso fica. E ele pode sair melhor ou pior para a sociedade. Então, o objetivo, e isso tem diretamente vínculo com o que pensa a doutrina social da igreja, é que este indivíduo tenha condições de voltar melhor para a sociedade, ser um pregador desta paz social, ser um multiplicador dessa paz social. E isto tem que olhar em relação a esse indivíduo preso, para que ele tenha um cumprimento de pena com capacitação, reconhecimento dos seus erros, possibilidade de entender como ele está e por que ele está cumprindo a pena, perspectiva de futuro, ou seja, eu vou cumprir minha pena em tal prazo, eu vou ter benefícios e um dia eu vou sair. Perspectiva depois que sair de que será integrado à sociedade ou reintegrado à sociedade, busca de condições de emprego melhores, o indivíduo voltar à sociedade sendo recolocado, não haver ou buscar que não haja uma discriminação em razão dele ser um ex-cumpridor, um ex-presidiário, um indivíduo que passa a ser um cumpridor das funções sociais. Isto tudo é para a sociedade, não é só para ele. Se vê esta construção desse indivíduo como um bem só para esse indivíduo, mas não é. É um bem para a sociedade a título de futuro. Mais ainda, a vítima acaba tendo que ter os olhos também da sociedade. A vítima é um elemento importante na sociedade, porque a vítima só tem seus direitos em relação àquele mal que ela sofreu reparados quando o Estado olha para ela e diz, não vai se repetir isto. Então, essa situação tem que ser enxergada no tocante ao sistema prisional, no tocante à criminalidade. O outro aspecto, que é um aspecto de base da segurança pública, é o fortalecimento das instituições. Quais instituições? Todas aquelas que o Estado coloca à disposição. Desde a instituição básica da educação, da formação, da condição de que o indivíduo tenha um lugar na sociedade para sobreviver, construir, até a saúde, até todas as condições boas de vida em sociedade, ou mínimas de vida em sociedade. Então, é uma série de elementos que compõem a segurança pública, e não só o prender, não só o encarcerar. Agora, não se deve ver no encarceramento a solução dos problemas. As prisões estão abarrotadas, não existe hoje uma solução viável. O Brasil aumentou em 800% nos últimos 20 anos o encarceramento, enquanto outros países
reduziram 20%, 25%, 15%, nós aumentamos 800%. E não há solução viável para isso. Nós temos que criar mais presídios, nós temos que diminuir a quantidade de pessoas dentro desses presídios e ter soluções alternativas para aquilo que não tem que ser preso, para aquilo que não tem que ser objeto de prisão. Essas são lições de vida que nós temos que ter. A igreja vê isto com importância. A igreja reconhece que a responsabilização é importante, mas que essa responsabilização seja feita com o objetivo de uma ressocialização. Então, isso é o principal hoje, pensar em política pública de segurança para a sociedade, à luz do que é o pensamento humanista, o pensamento da própria doutrina social da igreja. Então, só retomando, então, sem dúvida, justiça. Sim. 2, uma acolhida Acolhimento adequada, no o encaminhamento adequado nos presídios, etc. Terceiro, uma ressocialização adequada. Uma reintegração social. Reintegração social adequada. Começando aqui, justiça. Rapidinho, por que é tão difícil conseguir justiça no Brasil? Eu estava fazendo a minha lição de casa, a minha pesquisinha, fiquei impressionado com o número de casos de assassinato que não são resolvidos no Brasil, que é altíssimo, de um lado, e de outro lado um número também altíssimo de presos que não deveriam estar presos, gente que ficou ou já cumpriu pena ou que ainda não respondeu integralmente ao seu processo. Por que acontece com a nossa justiça para ser tão ineficiente, então? Nós temos 2 pontos. No tocante, vamos usar o homicídio de exemplo. No tocante ao esclarecimento de homicídios, nós temos uma quantidade gigantesca de homicídios. Então, o grau e o aumento dos homicídios leva também a um aumento na não solução desses homicídios. Por 2 motivos. Primeiro, porque a criminalidade está só crescendo. Segundo, porque você não tem um acompanhamento desse crescimento com o investimento financeiro do Estado em políticas públicas de segurança para diminuir isto. Então, você teria que ter policiais, mais capacitação, mais condições. Nós olhamos muito a metrópole, nós olhamos São Paulo, que tem uma realidade, mas nem vou falar do resto do país, mas o próprio interior de São Paulo já tem uma realidade totalmente diferente. Hoje nós vemos aí uma área, por exemplo, da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária e Polícia Investigativa, sucateada, não há investimento, há uma baixa qualidade técnica dos policiais civis por falta de capacitação, por falta de incentivo, falta de equipamentos. Então, nesta parte, você já tem somos aquela polícia bonita que aparece nos filmes norte-americanos e europeus que tem todos os recursos. Não, você até tem alguns núcleos assim, Borba, mas são pequenos núcleos. Eles não dão conta da quantidade de crimes existentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Aquilo que nós vemos nos filmes norte-americanos, né? O indivíduo vem com aquela caixinha, com o pozinho, passa e tira digital. Isso é muito bonito, só que o custo disso é altíssimo. Os produtos não só porque são importados, mas são muito caros, inclusive lá fora. Vamos dar os Estados Unidos como exemplo. Lá, aquilo que a gente vê nos filmes não acontece normalmente. Também existem índices gritantes de não solução de crimes em estados que têm uma comparação com o nosso em matéria de violência e por carência de recursos. Tudo é muito caro. Então, o que acontece? O Estado tem que investir nisto para ter este retorno. O que acontece? Isso não aparece para a sociedade. Então, é o outro lado político da coisa. Como isso não aparece, não dá voto. Como não dá voto, não é investimento financeiro. Então, isso é uma realidade. Vamos ser um pouquinho mais céticos e crus em relação a isto. O que aparece? Colocar a polícia fardada na rua em cada esquina. Aí aparece. Mas a solução dos crimes não aparece. O que aparece é a polícia enfrentando o criminoso, matando o criminoso, jogando o criminoso num buraco, numa prisão, em qualquer lugar, isso aparece. Então eu venho investir neste tipo de enfrentamento e não naquele enfrentamento técnico de solução dos problemas e dos crimes. Nessas consequências, as vítimas acabam sendo abandonadas. Eu fico tentando evitar através de uma polícia preventiva, que é a polícia de imagem, que outros crimes aconteçam, mas eu abandono o que já aconteceu. Então a falta de justiça impera nessa situação. Isso é nítido nesse ponto. Então esse é um dos aspectos gritantes
situação da falta de solução de crimes mesmo, como um todo. A outra é a disparidade que existe no nosso país de dimensões continentais. Então você tem um país gigantesco, com qualidades de vida muito diferentes, com modos de vida muito diferentes e o pior, com qualidade de segurança pública muito diferente. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Nordeste do país, o desastre em matéria de segurança pública que está acontecendo lá. Nós estamos vendo o desastre que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então aí são extremos de segurança pública. E você vê como é que está São Paulo. Então quando você faz essas comparações, são muito diferentes. Você não tem uma homogeneidade de tratamento da segurança pública. Falta um plano nacional de segurança pública capaz de visualizar esse tipo de tratamento. Isto pensando em segurança pública, falando de polícia com enfrentamento à criminalidade. Tem um outro aspecto de segurança pública que é importante mencionar, que é a questão da segurança institucional. As instituições são fracas. Você não fortalece instituições, por consequência, essas instituições não conseguem levar justiça social. Desde a polícia até instituições simples, como por exemplo o PROCON. Quando você não fortalece isso, automaticamente aqueles pequenos delitos vão se acumulando, não tem solução e não tem um enfrentamento adequado do Estado. De pequeno em pequeno delito, as pessoas vão se acostumando àquilo vira uma rotina social e algumas dessas pessoas acabam tendo uma tendência criminosa e acabam cometendo dos pequenos, aumentando, e aí você tem um infindável número de crimes sendo cometidos aí. A gente ainda poderia conversar mais um pouquinho sobre a questão dos cárceres, talvez a gente ainda volte antes de terminar o programa, mas tem um outro assunto que está na boca do povo hoje, que é a questão do porte de armas. E acho que a gente não pode deixar de conversar sobre isso. Novamente, a gente foi lá atrás dos documentos da igreja e o que a gente percebe é o seguinte: de fato, a igreja sempre defendeu que as pessoas têm o direito de se defender, de serem protegidas, mas os documentos normalmente associam essa defesa a uma ação do Estado, não a uma ação dos indivíduos isolados. E, de modo geral, a posição é: tudo aquilo que incentiva a violência não constrói uma sociedade pacífica, não garante a segurança. Aí a gente também vai ver os estudos, etc. Parece que a maior parte dos estudos, no Brasil pelo menos, mas também em outros lugares, indica que aumentar o número de armas não aumenta a segurança. Mas existem alguns poucos estudos que vão no sentido contrário, e os defensores do aumento do porte de armas dizem que esses estudos que dizem que aumento de armas não aumenta a segurança têm um viés ideológico e não podem ser levados em conta. O que você acha sobre toda essa situação? Como é que você pode nos ajudar a entender essa situação? Como católico apostólico romano, eu não posso acreditar que, permitindo que as pessoas andem armadas, a paz e a segurança social que se busca vai acontecer. Eu não posso acreditar nisso. Vários motivos existem. Primeiro, que se prega a paz, quem prega a paz não prega a arma. Então eu não posso pregar a paz pregando que todos estejam armados, né? Existem realidades sociais e culturas sociais diferentes no mundo afora. Então eu não posso imaginar que pessoas, por exemplo, que morem no Alasca, onde existe uma outra realidade, ou que morem numa floresta, ou que morem no campo, etc., não pensem em ter uma arma para se defender das intempéries, mas são realidades muito diferentes. Quando eu trabalho com metrópoles, alta densidade populacional, alta quantidade de circulação de pessoas, pessoas com características muito diferentes, muito pouco conhecimento social, as pessoas não se conhecem, alta volatilidade dessas pessoas em razão das situações que elas vivem, muita pressão, estresse, etc., é uma bomba relógio. Colocar uma arma numa mão dessas pessoas é uma bomba relógio. Nós temos inúmeros exemplos na sociedade, em especial na sociedade paulistana, do que o trânsito com pessoas armadas fez no passado. Inúmeras mortes no trânsito porque as pessoas estavam armadas andando e por uma colisão de veículos elas puxavam a arma e matavam. Pessoas de bem.
Quando eu falo pessoas de bem, são pessoas que não têm personalidade voltada para o crime, ou seja, não são criminosos habituais, mas cometeram um crime, cometeram um homicídio no trânsito, armadas. Isso aconteceu, nós temos dados sobre isso. Então eu não posso acreditar que isso seja a solução. As pessoas que defendem o uso de armas têm duas situações complicadas. A primeira, elas reconhecem que há uma falência do Estado na segurança pública, então isso é um problema, porque elas reconhecem, investem e falam: o Estado tem que terceirizar para nós aquilo que nós tínhamos terceirizado para ele. Quando se criou o Estado, foi para que o Estado pudesse assumir algumas funções e regular a sociedade numa paz social. Uma delas é a segurança pública, talvez uma das principais, se não a principal. Quando eu falo que o Estado não consegue, eu falo eu tenho que andar armado, eu digo o Estado é ineficaz. Então é melhor eu não pagar impostos. Eu cuido da minha vida, eu ando armado, eu vou começar a caçar a minha comida. Ou eu vou caçar a minha paz social, porque o Estado não dá conta dela. Só que o Estado, primeiro, não pode colocar um policial para acompanhar cada pessoa na sociedade. Segundo, a segurança pública não deve ser alcançada através de um sistema de enfrentamento policialesco, etc. E o terceiro é que a capacitação para uma pessoa andar armada não é uma coisa simples. O indivíduo que tem uma arma, se ele tira esta arma e empunha esta arma, ele tem que ter condições de atirar. O grande detalhe é, se ele atirar, quais serão as consequências? Ele sabe atirar? Ele usa isso normalmente? Faz parte da atividade laborativa, do trabalho dele? É um cotidiano fazer isso? Não. Então, qual o objetivo dele andar armado? Ele vai se sentir mais seguro. Bom, a visão de se sentir mais seguro armado é natural do ser humano. Todo mundo que anda com uma arma é a mesma coisa que você está andando na rua, a pé ou está andando de carro. Num cruzamento entre um pedestre e um indivíduo com um carro, o carro vai sempre vencer. Andar armado é a mesma situação. Então nós criamos com isso ilusões que acabam criando transtornos e não paz social. Então, essa é a minha visão concreta sobre isso. A segunda é que nós não temos hoje condições de analisar a maturação daqueles que vão andar armados. Hoje, para o indivíduo andar armado na sociedade, aqueles que têm hoje autorização para transporte de arma, porque são pessoas que fazem parte de clube de tiro, que têm capacitação, que apresentam uma série de documentos anualmente para renovação disto, passam por um critério muito seleto para isso. Por isso elas conseguem andar armadas. Na medida em que esse critério desaparece e todos conseguem andar armados, você simplesmente vai estar criando uma guerra urbana. Não vai resolver a solução. Elas vão ter um poder de fogo que invariavelmente vai levar a acidentes. E aí um acidente na situação não volta, não tem como ser reparado, é irreparável. Então é uma situação temerosa de criar uma guerra urbana dentro de um sistema de armamento da sociedade. E a outra é entender que o Estado terceirizou, quer dizer o seguinte, eu falei o Estado, ao invés de eu investir em alternativas para que o Estado dê conta dessa situação, eu dou para a população resolver o problema da segurança pública sozinho. Então, é uma ilusão muito forte, existe uma indústria muito forte por trás disso tudo, e existem inúmeras situações de comprovação de que isso não é eficaz, é ilusório. É como a pena de morte, Borba, igual a pena de morte. Todos os países em que tem aplicação de pena de morte, a criminalidade não diminuiu. Todos. E no estado que tem essa doutrina como a pena de morte como algo real, etc., como alguns estados norte-americanos, o que eles colocam é a pena de morte não tem o objetivo de diminuir a criminalidade. Ela tem o objetivo de extirpar aquele indivíduo da sociedade. Bom, eu não posso acreditar que um indivíduo dentro da sociedade possa ser extirpado como qualquer tipo de planta dentro de um jardim. A ressocialização e a busca da integração é a realidade. Quando eu deixo as pessoas armadas, eu praticamente digo isso, eu estou aplicando a pena de morte através da sociedade. Eu não acredito que seja possível. Tá certo, Cláudio. Nosso tempo é curto. A matéria é longa. A matéria é longa, a gente agradece muito a você. Vejam, gente, só tentando fazer uma rápida síntese, vocês percebem que, então, trabalhar numa perspectiva de justiça, solidariedade, amor ao próximo, não significa fazer políticas para o bem do bandido, mas fazer políticas para o bem de todos nós. E é possível que profissionais dessa área, inclusive, tenham
uma postura mais eficiente e mais capaz de resolver os problemas usando esses critérios da doutrina social da Igreja. Mais uma vez, eu lembro a vocês que estão nos assistindo que esses programas todos contam também com uma página na internet onde vocês podem ver toda a documentação que nós citamos aqui, tudo que foi conversado aqui e conhecer também os outros programas que fazem parte da nossa série. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Cláudio. Eu que agradeço. Até a próxima ocasião.